Mostrar para vocês como criar uma retícula para quadro de serigrafia, a partir de uma imagem pintada com nanquim aquarelado aguado. Então, eu vou ampliar para vocês verem. A imagem está toda em efeito aquarelado a nanquim, com bastante água e pincelada no desenho da flor. Esta técnica ela é muito interessante quando você quer fazer uma serigrafia com efeito meio tom, simulando esse aquarelado, né? O que a gente vai fazer aqui nesse momento? Então, o desenho já está limpo, toda a parte do fundo dele, a imagem está aqui nesse papel branco, né? E eu vou transformar então essa imagem, que está em RGB, eu mudo para o modo tons de cinza. E no modo tons de cinza, eu vou para bitmap. Só que antes disso, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou voltar aqui o processo, voltei para RGB. E eu vou, nessa imagem, eu vou mexer um pouquinho com a tonalidade. Então, a gente pode mexer na tonalidade aqui em Imagem, Ajustes, Curvas. Em curvas, eu consigo ajustar a intensidade de escuros, se eu quiser mais escuro, e as intensidades de claro. Então, eu posso deixar um pouquinho mais claro, desse jeito, aclarando totalmente todo ele, ou escurecendo. Então, eu vou deixar um pouquinho mais para cima, nesse tom mais claro, e dou um OK. Então, mexi um pouquinho com a intensidade do claro e escuro do aquarelado. Agora eu vou para o tons de cinza. Imagem, modo tom de cinza. E depois eu vou para a imagem, modo bitmap. Em bitmap eu dou OK. E vai aparecer aqui para mim a saída 300 dpi, que é o tamanho da imagem que eu tenho em resolução. E eu quero utilizar o método meio tom. Meio tom. OK. E ele já vai me dar a frequência e o ângulo da retícula e a frequência, né? A frequência você pode colocar mais ou menos, o ângulo 25 é um ângulo bom, né? E o formato da retícula do ponto, né? Então, você tem diamante, redondo, elipse, cruz, quadrado. Eu vou colocar o ponto redondo. Ponto redondo e dou um OK. Quando você der um zoom, você vai ver que toda a sua imagem já ficou reticulada aqui. Então, esse efeito é o que a gente utiliza para gravar o quadro de serigrafia para dar esse efeito aquarelado na estampa depois, tá bom? Então, essa imagem já está no formato que eu quero, né? Então, eu salvo essa imagem em PDF e envio para fazer um negativo para o quadro de serigrafia no formato A3, tá bom? Até a próxima.